Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Conecta. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da ONG Orpaz. A gente trouxe aqui para conversar com a gente o Daniel Neves, ele que é fundador da ONG, vai contar um pouquinho para a gente sobre os trabalhos. Seja muito bem-vindo, Daniel. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Para mim é uma grande honra. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu acho que você podia começar contando para a gente o que é a ONG Orpaz, contar um pouquinho da história. Muito bom. A Orpaz é uma ONG que eu fundei há 15 anos atrás em um quartinho que a minha mãe utilizava para passar roupa, aqui na periferia do extremo sul de São Paulo. Significa obras recreativas, profissionais, artísticas e sociais. A Orpaz, ela trabalha com desenvolvimento local e para isso ela tem algumas tecnologias de impacto social. Dentre elas nós temos banco comunitário com moeda social, programas para crianças no contraturno da escola, inspirada na Escola da Ponte, lá do Pacheco, de Portugal, onde as crianças têm uma educação por projetos. Nós temos alguns programas de empreendedorismo que vão desde gestão e gastronomia, empreendedorismo, inteligência emocional, fotografia, dentre outros cursos. Organizamos alguns eventos de fortalecimento comunitário, como o Quilomborpa, que é um evento mensal de fortalecimento da comunidade. Festival Cultural Árvore Preta, que acontece anualmente, com mais de 200 artistas no palco, com um público de mais de 1.000 pessoas. E somos gestores também do Troféu Periferia Brasil, o Oscar das Quebradas, que reconhece iniciativas de impacto sociocultural pelo Brasil afora. E faz então, Daniel, 15 anos que você transforma a vida de muitas crianças, né? Explica pra gente como que é esse trabalho, com que idade que vocês trabalham, como que vocês selecionam aí as crianças que vocês preparam para o empreendedorismo. Isso mesmo, são quase 2 décadas de trabalho social. Nós estamos localizados fisicamente no distrito do Jardim São Luís, um dos lugares marcados como uma das regiões mais vulneráveis da cidade de São Paulo e do Brasil. Então, o que a gente fez? A gente atua nesse território porque ali há vários indicadores sociais que demonstram a nossa importância. Olha um dado triste que a gente traz da nossa história, né? Em março de 1993, em um distrito próximo ao nosso, o do Jardim Ângela, registramos em um único mês mais de 274 assassinatos. Então, a gente vem acompanhando esses indicadores vulneráveis desde a década de 90 para cá. E a gente tem conseguido reverter toda essa desgraça, todas essas mortes e essa violência graças ao trabalho social como o da Orpaz e de outras instituições que atuam aqui no território. O nosso trabalho não está limitado à Zona Sul, temos algumas ferramentas que a gente vem ganhando São Paulo, diversas regiões, mas temos, obviamente, uma presença muito forte no Jardim São Luís e nos distritos que estão no entorno dele, né? E aí, para a pessoa se inscrever, é muito simples, a Orpaz é acessível, a pessoa faz a inscrição, participa de um processo seletivo para a gente verificar se de fato ela quer participar, né? Se ela tem esse desejo, essa vontade, e aí ela começa. Quando o número de pessoas interessadas é muito maior do que o número de vagas, a gente cria uma lista de espera e vamos chamando as pessoas na medida em que as vagas são disponibilizadas. Conta pra gente quais são os principais projetos, como que funciona? É um curso que é oferecido para a criança, vocês fazem esse teste para ver se ela realmente tem interesse, encaixam ela em uma turma, ou é um projeto com vários segmentos? Como que é? Conta pra gente com mais detalhe. Conto sim. Eu vou falar de 2 cenários, né? Nesses cenários de pandemia, a Orpaz focou toda a ação dela, toda a sua força para mitigar os impactos ocasionados pela pandemia. Então, nós reforçamos as nossas assistências jurídicas, psicológicas e com nutricionistas. Foram centenas de atendimentos nessas áreas. E focamos na arrecadação de alimentos para fortalecer as famílias que mais precisam.
Até o momento, a Orpas contabiliza 103 toneladas de alimentos arrecadados que serviram para mais de 20 mil pessoas comerem nesse momento de pandemia. Um pouco mais de 5 mil famílias foram atendidas pela Orpas. Então, neste momento que a comunidade estava precisando dessa assistência, a gente voltou todos os nossos esforços para esta área. E aí, fora essa parte que a gente vem vivendo por essa calamidade pública que é a pandemia, o forte da Orpas é o desenvolvimento humano, né? O fortalecimento comunitário. Então, como principais programas, nós temos os cursos para os jovens, que a gente chama de programas de empreendedorismo, que é para a gente poder formar o jovem para ter uma profissão, para melhorar o currículo, para prepará-lo para o mercado de trabalho. Dentre os cursos que se destacam, tem fotografia, gestão em gastronomia, maquiagem, entre outros. Temos para as crianças de 4 a 14 anos a Escola de Talentos, que funciona no contraturno da escola. Então, com isso, possibilita que a mãe possa trabalhar tranquila, porque sabe que seu filho está lá em um espaço não só sendo guardado, mas com atividades de desenvolvimento. Este nosso modelo do contraturno para a criança, a gente se inspira na Escola da Ponte do Pacheco, lá de Portugal. Esse é um outro programa nosso. E aí, fora isso, a gente tem alguns eventos que a gente vem organizando, né? Como o Quilombox, que eu acabei de citar, o Festival Cultural Árvore Preta e o Troféu Periferia Brasil. Que legal, e é muito importante, né? Você falou que, bom, vocês têm 15 anos, quase 2 décadas, então, que vocês ajudam crianças e preparam crianças para o empreendedorismo. Mas é muito interessante o dado até que você trouxe, vocês estão há quase 30 anos, então, monitorando a diferença que faz tirar essas crianças das ruas, colocar essas crianças dentro de projetos e de escolas para que diminua também o número da criminalidade, né? Tirar esses jovens da rua para que eles também não fiquem vulneráveis a cair realmente num caminho que não seria o certo, né? Então, eu acho muito importante a gente ressaltar isso. Então, vocês estão aí há quase 30 anos com esse olhar para essas crianças. E o que você nota de diferença hoje aí na região que vocês atuam principalmente? É verdade, viu? E assim, ó, os livros, eles deveriam chegar antes das armas para a população mais carente. E a única arma que um adolescente, uma criança deveria empunhar para a sua sobrevivência deveria ser os livros e não outras. Mas, infelizmente, pela negligência do Estado, o que a gente observa na prática são as armas mesmo, as ilícitas, chegando antes para esses adolescentes e jovens. E aí o resultado disso a gente vai ver nas grandes mídias, né? Quando as armas chegam antes dos livros. E o resultado que a gente observa muita gente, por equívoco, acha que se o menino está lá no tráfico, vendendo droga de madrugada, enfrentando a polícia armada, ele faz isso porque ele quer. A pessoa, quando ela vai para esse caminho ilícito, colocando a tua vida e de outras pessoas em risco, é porque a oportunidade do estudo, do trabalho, não chegou antes para ela. E também não chegou aquela formação de consciência para que o nosso jovem se torne resiliente e busque outros caminhos, mesmo que esses caminhos sejam mais árduos, trabalhosos. Agora, quando a oportunidade chega antes, a gente vê os jovens das regiões periféricas voarem. Só pela Orpas nós encaminhamos mais de 50 jovens para programas de intercâmbio fora do país. Recebemos mais de 200 jovens aqui no Brasil, em São Paulo, para apoiar o desenvolvimento das nossas ações. Jovens que vieram da Colômbia, da Argentina, Egito, Estados Unidos, Finlândia, desenvolver ações aqui na comunidade, trazendo essa esperança, trazendo esse repertório internacional para dentro dessas comunidades vulneráveis. Eu tenho um jovem da comunidade que está se formando agora, MBA, em Paris. Né? Eu tenho jovens que estudaram com a gente fazendo medicina em outros estados, em outros países, fazendo federal em diversas universidades, e muitos jovens empreendendo.
Pela Orpas, nós apoiamos o desenvolvimento pela nossa aceleradora de mais de 150 negócios de impacto social. Nós ajudamos a montar ali dentro da comunidade. Então, o que a gente precisa ter é um cardápio de ferramentas de promoção social para esses jovens, para que chegue antes do que um ilícito. E quando chega, a gente vê esses jovens ganhando o mundo, a gente vê esses jovens brilhando, a gente vê toda a potência desses jovens se manifestando para o mundo. Poxa, Daniel, que legal. E você falou então que vocês conseguem encaminhar jovens para o intercâmbio. A gente sabe que muitos jovens da periferia têm o sonho, né, de fazer cursos fora do país, conhecer como que funciona essa parte de intercâmbio, como vocês preparam, vocês têm alguma parceria, vocês também têm alguma ajuda de outras instituições para preparar esses jovens para o intercâmbio? Esses jovens, eles são preparados dentro da própria Orpas, eles são acompanhados por nós durante alguns meses, para que ele tenha um repertório necessário para nos representar fora do país. E estando em outros países, no geral, com o apoio de organizações desses países que servem como host, que recepcionam esses jovens, eles vão desenvolver ações de impacto social nestes países, à luz do que eles aprenderam na própria Orpas. Então a gente tem uma área dentro da Orpas de projetos internacionais, onde os jovens que têm interesse de fazer intercâmbio, eles passam por essa tutoria local de voluntários aqui da Orpas, e ele passando pelo processo, sendo aprovado, a gente já faz a conexão com o país da origem do intercâmbio, e aí começa uma entrevista para planejar a atividade dele para o período que esse jovem vai passar no outro país. Foram mais de 50 intercâmbios que a gente organizou nesses últimos anos, e nos próximos anos seguramente vão fazer muito mais. E nesses intercâmbios, então, o jovem vai e leva a ideia de vocês, que é de projeto social. Eles participam de projetos sociais em outro país, é isso? Exatamente. Ele vai participar de projetos sociais lá em outros países, vai apoiar o desenvolvimento das ações dessas ONGs que os recebe lá, vai aprender as tecnologias sociais de lá, mas também vai ensinar, à luz do que ele aprende aqui no Brasil, o nosso olhar social, as nossas ferramentas, tecnologias sociais, ele vai apresentar também para esses países e ajudar na implantação. Poxa, que interessante. E você tem ideia de quantas crianças hoje vocês já ajudaram com os projetos de vocês? Eu falo isso de um modo geral, as crianças que vocês pegam a partir de 4 anos, até esses jovens que vocês conseguem realizar o sonho deles de eles irem para fora também e levar essa ideia dos projetos sociais para fora. Conta pra gente, então, se você tem uma ideia aí de quantas crianças nessas quase 2 décadas vocês já conseguiram ajudar. Foram mais de 2 mil crianças, adolescentes e jovens impactados diretamente pela Orpas nos cursos regulares e nesses programas mais complexos. E por ano, eu, Daniel, fundador da Orpas, eu falo diretamente para mais de 10 mil pessoas nas palestras e eventos que eu participo, falando como a gente vem transformando a realidade de milhares de pessoas aqui das regiões periféricas de São Paulo. Então, são mais de 2 mil alunos formados desde a fundação da Orpas. E nessas quase 2 décadas, quais foram os maiores desafios de vocês para colocar o projeto em prática? O maior desafio é o abandono que as regiões periféricas vêm vivendo, não é de hoje, se agravou nos últimos anos, por questões econômicas e políticas, mas a periferia está abandonada. Imagina que ainda hoje existem diversas comunidades em São Paulo que não tem água. Não tem água. Milhares e milhares de pessoas, nós da Orpas, fomos porta a porta verificar a situação e verificamos situações de milhares de pessoas que vão dormir sem ter conseguido dar uma refeição digna para os teus filhos. Uma coisa é o adulto passar fome, que já é triste, já é revoltante. Agora imagina uma mãe de família
Um pai de família que saiu de manhã para ir para as ruas e voltou sem ter condição de comprar um fubá, um pacote de arroz para alimentar com os teus filhos, os teus filhos vão dormir com fome, porque é o único remédio que eles têm para as crianças pararem de reclamar da dor de barriga. E eles recomendam, filho, dorme que passa essa dor na barriga, essa dor de fome. Eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo, que conhecerem a realidade dessas pessoas que estão em situação de miséria, elas devem se aproximar dessas causas sociais. Elas devem procurar organizações como a Orpas, elas devem procurar liderança para a gente reduzir o sofrimento, a miséria dessas milhares de pessoas na cidade de São Paulo. Eu diria que nós, todos nós, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, empresários, educadores, igreja, nós, sociedade, nós fracassamos enquanto sociedade. Nós fracassamos. Como que a gente pode ter crianças passando fome e a gente dizer que a gente deu certo enquanto sociedade, enquanto humanidade aqui na cidade de São Paulo? E a gente só vai conseguir acelerar o desenvolvimento das áreas mais vulneráveis quando todos olharem para a vida das pessoas que mais precisam. Exatamente. E você falou uma coisa muito importante. Nós todos, como sociedade, né? A gente cobra às vezes também da política, mas às vezes a gente pode fazer um pouquinho também, né? Cada um pode ajudar de uma certa forma. É claro que a gente espera políticas públicas para ajudar essa minoria, se é que a gente pode chamar de minoria, porque a gente sabe que é muita gente que vive nessa situação de fome e a gente sabe o quanto agravou nessa pandemia. E eu achei bastante interessante que você falou que agora, nessa pandemia, vocês voltaram o trabalho de vocês justamente para essa causa. A gente sabe que muitas crianças se alimentavam, às vezes a única refeição era dentro da escola, e com as escolas fechadas, muitas crianças passaram para uma situação pior ainda do que elas já viviam. E como que ficou os trabalhos de vocês de cursos na pandemia? Vocês tiveram que dar uma parada e realmente focaram mais nessa parte de arrecadação e ajudar essas famílias? O primeiro movimento que nós fizemos enquanto organização social foi tentar tombar as nossas grades presenciais para a distância. E foi um verdadeiro fracasso. Os professores não estavam preparados para isso, os que estavam preparados, os alunos não estavam preparados. Imagina que em uma casa o único equipamento multimídia que tem é o celular da mãe. E aí se tem a escola pública tentando fazer alguma coisa, a mãe tá ali vendo se não consegue um bico, um emprego, você põe um videozinho, consome toda a internet, né, que muitos têm o pré-pago, enfim. Então, naquele momento, lá atrás, no início da pandemia, quando nós fizemos esse movimento, mesmo disponibilizando alguns tablets, equipamentos eletrônicos para algumas famílias, quando a gente tentou fazer esse movimento, a gente percebeu que a maioria ia ficar para trás. Então, nós nos reunimos enquanto comunidade, com os alunos, com os pais, com os professores, e chegamos à conclusão que, naquele momento, o melhor a fazer era não fazer nada, do ponto de vista do desenvolvimento humano. Então, os cursos foram suspensos. Ao fazer isso, a gente foi se aproximar da realidade das pessoas que a gente já prestava assistência. A Orpas sempre teve o lado assistencial. 20% da Orpas nos últimos 15 anos foi assistência, 80% desenvolvimento humano. Então, o que a gente fez? Naquele momento, a gente falou, vamos dar uma olhada nessa parte da assistência, como é que tá. Quando a gente foi ver, o buraco era muito mais embaixo, e aí a gente acelerou esse processo e fomos para cima com vontade, com força, mobilizando a nossa rede, o nosso grupo de voluntários, e conseguimos um resultado extraordinário para a nossa região, com as 103 toneladas de alimento arrecadado, fora as outras assistências. E a gente está falando aí, né, que cada um pode ajudar um pouquinho, e esse pouquinho, todo mundo ajudando, ajuda muito, né? Esse pouquinho de cada um é muito. Então, eu queria que você explicasse para quem está em casa, quem quiser ajudar a Orpas, o que pode fazer, como participar, explica para a gente qual o caminho que tem que fazer.
Obrigado. Ó, para quem quer, quem ficou tocado aí com a nossa mensagem, com o nosso bate-papo, eu queria convidar para acessar o site da Orpas, orpas.org. Acessando o site, lá já tem todos os links preparados para você se tornar um voluntário ou você fazer alguma ajuda financeira para ajudar essas famílias. A Orpas também aceita doações diretas de cestas básicas ou os itens das cestas básicas que você pode enviar diretamente para o endereço que você vai encontrar no site da Orpas. Então acesse o nosso site, lá você vai poder acessar a área do investidor e acompanhar uma planilha online com toda a movimentação que entra dos recursos e como está sendo gasto linha a linha. Nesta pandemia foram mais de R$500 milhão arrecadados que chegaram para quem precisa e você pode acompanhar pelo nosso site. E com você, nós podemos fazer muito mais, com o teu apoio, com a tua ajuda. Acesse o nosso site, se torne um voluntário ou um investidor das obras sociais da Orpas. Tá certo, Daniel. Eu quero agradecer a sua participação aqui no programa, conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, falar da fundação da ONG de vocês, né, da Orpas, falar desse importante trabalho. É importante a gente espalhar esse tipo de informação, porque a gente sabe que tem gente que vai ficar tocada e que vai ajudar vocês também. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de falar de um tema que tem me inspirado nos últimos 15 anos, que é falar da Orpas, um grande prazer. Quero deixar um beijo, um abraço grande para toda a equipe da TV e para os nossos telespectadores. Muito obrigado. E ó, sonhe grande, dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Tamo junto. Esse foi mais um programa Alesp Conecta. E para rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.